Bom, pessoal, mais uma vez então boa noite. Vamos retornar aqui para a parte específica agora do conteúdo. Na verdade, essa primeira parte aí foi mais de orientação geral e agora nessa segunda parte mais nas orientações mais específicas e também uma parte de conteúdo, tá? Eu fiz uma recapitulação geral da disciplina desde o começo ali, passando agora pelo período de AER, o que foi passado e o que vai ser pedido. E depois a gente vai fazer uma revisão de tudo que se viu até agora, contando a parte de AER e contando a parte que já foi vista presencial. Assim, só para fazer uma retomada gradual, para não começar de vez já com conteúdo novo, correto? Então vamos dar uma olhada agora nos slides. Então, sobre a nossa ementa. Sobre a nossa ementa, então, o que está... Essa aqui é a ementa do semestre inteiro, certo? O que está em preto a gente já viu, já analisou isso aqui tudo em aula e na parte que já passou da R. E o que está em vermelho é o que falta cumprir, tá? Apesar de ser mais conteúdo que falta cumprir, ele é mais parecido. Por exemplo, conceitos básicos de filtros é uma aula, não chega a dar uma aula, é algo bem rápido. Filtros indutivos RCRL. Então é algo... O que a gente vai usar muito mais é o filtro capacitivo, sozinho, mas também a gente pode dar uma olhada nos outros, né? Então essa parte aqui ela é bem mais rápida. Desenho e simulação vai estar contemplado na parte do projeto, tá? Vou explicar um pouquinho mais do projeto na sequência. E a parte de amplificadores operacionais e seus circuitos, que é aquela parte que está destacada em preto, a gente já viu. Já viu anteriormente, tá? No período anterior. Então, período de AER de abril e maio, eu optei, né, como eu falei anteriormente, eu optei por não entrar num conteúdo novo tão a fundo, para o quê? Para não atrasar tanto o semestre para vocês, né? Por isso que eu decidi por aderir ao período. Os trabalhos que eu dei não foram de um nível tão complexo, tá? Primeiro deles era a prova. A prova vocês já tinham feito na semana anterior à paralisação, então era só para refazer ela, mas dessa vez com consulta. E depois eu passei uma lista com material novo ali, mas o material novo, a lista é bem mais simples, né, do que seria normalmente da aula presencial, tá? Então é uma lista só para vocês exercitarem mesmo. Então, e também tinha o trabalho dos Ampiops, né? Esse aí tinha ficado, a entrega já estava marcada antes da paralisação, certo? Então vocês têm que entregar esse trabalho, porque teoricamente ele já está feito, ele não faz parte das atividades de AER, tá? Ele era um trabalho para ter sido entregue uma semana após a prova, exatamente o dia da paralisação, que foi aquela terça. Tá? Então vocês vão ter que entregar esse trabalho, teoricamente ele já está feito, né? Então como que vai ser feita a entrega desses trabalhos aí? Primeiro o trabalho dos Ampiops, que já está feito, né? Vocês vão me entregar ele via e-mail até o dia 12 de junho, tá? Ainda estou dando um prazo bem maior, caso não tenha feito, né? Então, até dia 12 de junho vocês vão me entregar ele via e-mail. Se fez digitado, que é o que eu dou a preferência, se fizer, eu prefiro que tenha feito dessa forma, se fez digitado, mandar o PDF via e-mail ali, tá? Se fez à mão, tirar as fotos e compilar num documento PDF, joga elas no Word, gera o PDF e manda por e-mail até essa data, tá, pessoal? Muito importante, esse trabalho foi feito antes da paralisação, então ele não vai ser recuperado, tá? Não tem como recuperar nada. Esse trabalho foi feito antes, então estou só estendendo o prazo para entrega, né? Porque eu não tinha formalizado a entrega dele depois da paralisação. Alguns tinham questionado se podia fazer à mão, claro, não tem problema. Mas aí como agora a gente não está presencial, a entrega vai ter que ser via PDF, né? Ou
via e-mail e não vai ter como ser entregue em mãos, tá? Por causa da questão da paralisação. A prova também, vocês têm condições amplas de fazer. Então, antes eu tinha colocado datas para após o retorno presencial. Porém, como eu comentei, né, é capaz do semestre nem voltar, né? Então a gente concluiu o semestre de maneira remota. Então o que vai acontecer? Vocês vão entregar via foto também, vão tirar foto e jogar no PDF até o dia 19. Tá? Importante, pessoal, dúvidas vocês podem me contatar via e-mail ou WhatsApp, mas as entregas eu preciso ter um registro. Então tem que ser via e-mail, tá? Porque o WhatsApp a gente às vezes apaga as conversas e para liberar espaço, enfim. E aí eu não vou ter aquilo ali registrado. Então tem que ser via e-mail a entrega, tá? E a lista, se vocês não conseguirem uma ou outra, tranquilo, entrega assim mesmo, ou tira a dúvida. O ideal é vir tirar a dúvida. Mas se não conseguiu, entrega ela via e-mail também. Tira a foto, coloca no PDF e me envia via e-mail. Já me enviaram, tá? Já teve alunos que enviaram. Não muitos, acho que 2 só. Mas quero que todos vocês me enviem, por favor, tá? Aquela parte final de projeto eu coloquei para dar uma estimulada em vocês, dar uma lida naquela parte do projeto, tá? Eu não vou pedir nada específico ainda, tá? Não vou pedir nada específico do projeto ainda, mas ele vai sofrer algumas modificações, tá? Eu vou ver quantas aulas vão sobrar, se vai ter aula presencial primeiro, né? E quantas vão sobrar, mas o projeto vai ser individual, isso já com certeza já vai ser dessa forma. Ele vai ser individual, não vai ser mais em dupla, porque o calendário alterou totalmente, né? Então a gente tem menos tempo disponível. Então ele vai ser individual. E você precisa dar uma lida naquele material, mas se não entenderam, podem e devem tirar as dúvidas, tá? Mas agora ainda falta conteúdo para vocês começar a base a montar, calcular, ainda falta conteúdo. Mas a ideia que vocês querem fazer já dá para desenvolver. Por exemplo, quero fazer uma fonte 12 volts, não, quero fazer uma fonte 5 volts, eu quero fazer uma fonte mais 12, menos 12. Eu quero fazer uma fonte simétrica, uma fonte ajustável, enfim. Vocês já podem ter uma ideia de qual aplicação. Eu quero fazer um carregador de celular, quero fazer um carregador de bateria. Então isso aí vocês já podem trabalhar essa ideia geral, certo? Continuando então, passando as entregas, mais uma vez coloco aí o e-mail e o WhatsApp para vocês entrarem em contato e tirarem as dúvidas, certo? Não deixem de entrar em contato, manda foto, manda áudio, manda vídeo, enfim, o que precisar lá para a gente auxiliar vocês. Mas é importante que vocês não deixem de fazer as atividades, tá? Por exemplo, vou recuperar as atividades lá na volta, né? Isso era naquele primeiro período, agora modificou, né? A gente não sabe nem se vai voltar o semestre, não sabe como é que vai ficar essa questão ainda. Então eu reforço para vocês pelo menos tentarem fazer e aí depois tirarem as dúvidas. Qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Tá? As aulas, eu coloquei aqui na tela um planejamento, tá? Mas eu vou avaliar ainda como é que vai ser, tá? Então, isso aqui não é lei, digamos assim, tá? Não vai ser batido dessa forma o martelo, tá? Então, o que vai acontecer? Primeira aula, que vocês estão assistindo já, assistiram o vídeo anterior, estão assistindo esse, é dia 26, ela está sendo contabilizada, tá? Uma terça-feira. Então ela é uma aula gravada, que eu estou passando as orientações para vocês, explicando a sequência aí do semestre, enfim. E está sendo disponibilizada no YouTube. Então, como é uma aula gravada, se você precisar pausar, assistir um pouquinho cada dia, não tem problema, tá? As próximas aulas eu pensei em fazer ao vivo. Como ao vivo? Através do Google Meet, vocês vão receber um link e vão entrar lá na sala para assistir essa aula, certo? Então, não consegui assistir, deu problema na conexão, tá lento, enfim, qualquer desses problemas, não se preocupe. Essa aula vai ficar gravada
e o link disponibilizado para vocês. Então aí vocês vão poder assistir ela novamente, tá? Ou assistir novamente ou se precisar de algum problema, assistir outro dia, tá? Então não tem problema. Se entrar só um aluno, vai ter aula só para aquele um, mas vai ficar gravado e os outros vão poder assistir, certo? Então essas duas aulas é a minha ideia fazer elas como experimento, tá? Eu vou conseguir ver como é que vocês vão acessar ali, quantos vão acessar, se vão ter problema de conexão, enfim. E aí eu já vou poder pensar as próximas aulas e também daqui 2 semanas, né? No caso seria o dia 2 de junho, a gente já teria uma ideia geral de como vai estar o panorama, se vão voltar às aulas, se não vão voltar às aulas presenciais, enfim, a gente já vai ter notícias além disso, tá? Essa aula eu estou gravando na segunda-feira, então amanhã ela já está disponibilizada para vocês, então na próxima terça a gente já tem alguma novidade, depois lá no dia 9, com certeza a gente já vai saber o que vai acontecer. Por exemplo, as aulas estão suspensas mais 2 meses, exemplo. Bom, aí não tem jeito, né? A gente vai ter que terminar de via presencial. Ou não, estão liberadas as aulas, na próxima semana volta. Bom, aí, claro que eu não ia seguir com as aulas, a gente já ia retornar nas atividades presenciais. Mas tá difícil a gente ter um panorama, certo? Tá difícil a gente ter uma visibilidade sobre o que vai acontecer por enquanto, tá? Então essas duas com certeza aí vamos fazer, vamos ver como é que fica. Depois a gente tem mais 2 aulas disponibilizadas no calendário de atividades remotas. Vamos ver se vamos executar elas, se não vamos, se vai seguir presencial, se não vai, enfim, aí isso aqui é só um planejamento bem inicial, tá? Não tem como dizer para vocês exatamente o que vai ser feito. A ideia bem inicial é essa que está aí no slide, tá? Então a gente veria a continuação das estruturas retificadoras, né? Que você já conhece até, eu acho. Já estão no 3º semestre, já deve ter ouvido falar que é a ponte de diodos, né? Estruturas retificadoras com 1 diodo, com 2 diodos, com 4 diodos, tá? Então vocês poderiam ver, essas são as estruturas que a gente vai ver, tá? E aí depois teríamos uma aula de exercício, exemplos e uma atividade para avaliar isso aí no final de tudo, tá? E aí, se fosse o calendário normal, né, presencial, depois a gente viria filtros e faria fonte. Então agora eu não sei como vai ficar, não tem como dizer, tá? Então por enquanto o planejamento bem inicial é esse, tá? Essas 2 primeiras aulas, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Tá? Então, parte de AR era isso, tá? O que foi feito, o que vai ser feito, para a gente ter uma ideia geral aí de tudo, certo? O que aconteceu, o que vai acontecer e o que está no radar, digamos assim. Próxima parte, então, do conteúdo agora, da videoaula, eu vou fazer uma revisão geral, uma revisão de linhas gerais do que a gente já assistiu, o que a gente já fez de aula desde o começo do semestre, tá? Então é o conteúdo passado pra gente encerrar ele de vez, deixar ele para trás e depois entrar em estruturas retificadoras, que é exatamente o conteúdo novo, tá? É aquilo que a gente aquilo que não tem relação com amplificadores operacionais diretamente, certo? Lembrem que no começo do semestre eu falei para vocês que os amplificadores operacionais eram conteúdo, depois os diodos e as estruturas retificadoras eram outro conteúdo separado, sem muita relação um com o outro, tá? Então hoje a ideia é revisar isso aqui, caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda, para botar uma pedra nesse assunto e depois começar a parte de estruturas retificadoras, que eu vou colocar uma videoaula também sobre isso para vocês assistirem, certo? Então, se tiverem alguma dúvida aí do que eu falei até agora, das ARs, entre em contato aí, mandem uma mensagem. Se não, podemos seguir aqui então com a nossa revisão, tá? Mas vocês podem me mandar, não precisa mandar durante o vídeo, claro, me expressei mal. Vocês podem mandar as dúvidas aí a qualquer momento que tiver, quando estiverem estudando ou qualquer hora que estiver assistindo a videoaula, correto?
Então, na revisão aqui, tentem acompanhar pelo ponteiro do mouse, tá? Que eu vou indicar a qual ponto do circuito eu estou me referindo. Então, lembrando, o amplificador operacional, este é o símbolo dele, tá? Ele geralmente vem em torno, ele vem em forma de circuito integrado, o famoso CI, com 8 pinos, né? No caso de ter um amp-op somente. Desses 8 pinos, um é não conectado, ele não é conectado a nada. Os outros 7, 5 deles são mostrados aqui, que são a entrada inversora, que é dada pelo sinal de menos, a entrada não inversora, que é dada pelo sinalzinho de mais, a saída, aqui chamada de output. Uma alimentação dele é simétrica, ou seja, mais e menos. Vocês estão muito acostumados com mais e zero, né? 10 volts e 0, 15 volts e 0. O amp-op não, ele é mais e menos, ou seja, mais 10, menos 10. Mais 15, menos 15. A alimentação dele é simétrica. Então aqui temos 5 pinos. Com aquele não conectado, 6. Fica faltando 2. Os 2 são de offset. Tentem relembrar o que é o offset. São pinos para ajuste. Exemplo, eu tinha que estar com 0 volts na saída, certo? E vou lá e faço a medição e tem 0,2 volts. Então ele está desajustado, está offset. Então eu uso os pinos de offset para ajustar e colocar 0 volts na saída, contrabalanceando aquela saída que deveria ser 0 e não é. Correto, pessoal? O que acontece então com o amp-op? Se eu colocar um sinal na entrada inversora, um sinal na entrada inversora, este sinal vai ser, obviamente, invertido. O que isso quer dizer? Trocou a fase do sinal. Vejam aqui. O sinal ele tem um pico positivo e depois um pico negativo. Na saída ele tem um pico negativo e depois o positivo. Então inverteu o sinal. Isso para um sinal alternado. Se eu colocasse um sinal contínuo, por exemplo, mais 10 volts, sairia menos 10 volts. Se eu colocasse menos 15 volts, eu teria na saída 15 volts positivos, tá? Isso para a entrada não inversora. Entrada inversora. Na entrada não inversora é o contrário. O sinal que eu colocar, ele vai sair com a mesma fase, Pico positivo, pico negativo. Correto? Tem mais uma questão ainda. Ele pode amplificar o sinal, fazer o sinal sair maior ou menor em amplitude. Isto a gente vai tratar agora na sequência, certo? Então, parte geral era isso. Depois nós vimos os circuitos com amplificadores operacionais, tá? A gente viu alguns ali, o buffer, o não inversor, o inversor, o somador, o multiplicador, amplificador de instrumentação, comparadores, tá? Então a gente viu uma gama bem grande desses circuitos, ok? Aqui eu tenho alguns, né? Este aqui, ele tem uma tensão de saída dada por RF sobre RI, ok? Este resistor aqui não entra na equação de saída dele. Está aqui apenas para ajustar um offset de entrada. Então este aqui seria o inversor, o sinal de menos aparecendo aqui. Então vimos também depois o somador, está aqui a expressão de saída dele. Este aqui seria o integrador, né? Vocês ficaram de pesquisar esse circuito no trabalho de vocês, tá? Então a gente viu uma gama bem grande de circuitos, tá? Todos esses a gente viu em aula, só estou trazendo para relembrar aqui
alguns deles, né? Aqui no caso 3 ou 4, mas a gente viu mais em torno de 10, né? 9 a 10 circuitos específicos. Então, este aqui seria o subtrator. Lembrem, eu passei também para vocês em sala, né? Ele vai fazer, qual vai ser a expressão de saída dele? Entrada, o que estiver na entrada V+, menos o que está na entrada V-, aqui chamada de VB e VA. Então, VB menos VA, é isso que ele faz. Se todos os resistores forem iguais, se R2 for igual a R1 e aqui embaixo forem os mesmos dois, ele faz, além da subtração, ele aplica um ganho. O que é esse ganho aí? Ele vai, por exemplo, eu tenho VA 1 volt e VB 3 volts. Ele vai fazer 3 menos 1, 2. E aí vai multiplicar pelo aquele fator R2 e R1. Ou seja, se R2 por R1 dá 10, ele vai multiplicar aquele valor por 10. Certo, pessoal? Lembrem dessa parte aí. Ainda, falando questão de impedância, acabei colocando aqui no final, era para ter colocado ali no começo. Os amplificadores operacionais têm uma impedância de saída idealmente zero, ou seja, nenhuma resistência para a saída, ok? Nenhuma resistência na saída. E tem uma impedância de entrada infinita, ou seja, a impedância que tem aqui nas entradas do amplificador tende a ser infinita, tá? Então não entra corrente no ampliop. Lembrem disso. Aqui está só o equacionamento, né, que vocês não precisam fazer, mas é da onde chega nesta fórmula aqui. Certo? Também depois nós vimos os circuitos comparadores, tá? Vimos os circuitos comparadores. O que é o circuito comparador? Ele só trabalha com dois sinais de saída. Ou ele está saturado positivo, lá no máximo, ou está saturado negativo, aqui no mínimo, que é o menos Vsat e o mais Vsat. Por que isso ocorre? Aqui, neste exemplo, né, a gente tem a entrada inversora aterrada, com sinal 0. Aqui agora está aparecendo o ponteiro. Temos aqui com sinal 0. Então, se eu colocar um sinal de entrada, por exemplo, 1 volt, para 1 volt ele vai comparar com 0, vai fazer aquela equação que a gente viu em sala, 1 menos 0, e multiplicar pelo ganho, que é infinito. Então eu teria uma saturação positiva. Se eu tiver aqui menos 2 menos 0 dá menos 2. Vezes o ganho, que é infinito, vai saturar negativamente, certo? Esse é o comparador. E eu posso comparar com qualquer nível de tensão. Aqui ele está comparando com 0. Posso comparar com 1, com 5, com menos 5. Posso comparar uma onda contínua com uma alternada, uma triangular com uma contínua, e por aí vai. Posso fazer qualquer tipo de comparação. Aqui, por exemplo, mais um circuitinho aplicado. Se vocês quiserem montar no simulador, vocês podem montar. Então, a entrada é uma onda alternada. Essa onda alternada aqui, ela está comparando com o 0. Então, o que acontece? Toda vez que a onda alternada está no semiciclo negativo, que é dado aqui em vermelho, a saída aqui está em azul, ou seja, está na saturação negativa. Quando está no semiciclo positivo, a saturação está positiva, e assim vai. Então, isso aqui poderia ser um transformador de onda, uma onda alternada, com amplitude baixa até, ó, é transformada numa onda quadrada de amplitude maior. Qual a amplitude? É a mesma da alimentação, ó, VCC, que neste exemplo é 5 e menos 5 volts, certo? Então esse aqui é um comparador, ele vai sempre gerar algo parecido com uma onda quadrada, na maioria das vezes, se eu fizer uma comparação com 0. Se eu fizer a comparação com outro tipo de onda, aí pode gerar outros tipos de sinal.
Então, por enquanto, era isso, né? Fazer uma revisão geral aqui. Fizemos uma revisão geral aqui do que a gente já viu, tá? Eu não vou entrar essa semana ainda diretamente nos exemplos das estruturas retificadoras, tá? Eu vou apenas colocar mais um vídeo depois agora com a parte de estruturas retificadoras, uma introdução, certo? Aí eu vou monitorar, vamos ver o que vocês têm de dúvida, o que vocês vão estar entrando em contato aí, dos trabalhos também, certo? E a interação de vocês com o vídeo aqui, o que vocês acharam, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso, que aí eu vou planejar a aula da semana que vem, tá? Esse não é o último vídeo, nós vamos ter a terceira parte agora na sequência, que vai dar fazer uma introdução nas estruturas retificadoras para reforçar o que a gente já tinha começado no período de AER, certo? Espero mesmo que vocês entrem em contato. Como eu já falei, né? Não é uma situação ideal que a gente está na distância, mas torço que vocês façam um esforço, assim como nós estamos fazendo também, os servidores do IFC, para tentar todo mundo tocar o semestre aí, né? Vocês adquirindo conhecimento aí, desenvolvendo essas atividades, né? Para a gente conseguir superar essas dificuldades que estão aparecendo, tá? Então, na próxima parte aí vai ser as estruturas retificadoras. Aí eu já espero que tenha algumas dúvidas também e vocês me mandem mensagem aí. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tá? Não deixem de entrar em contato, pessoal. Reforço isso. Eu sei que vocês ficam tímidos às vezes, mas não precisa ficar. Pode entrar em contato aí para a gente sanar qualquer dúvida. Até se não estiver conseguindo acessar alguma dificuldade extra conteúdo, né? Espero que vocês possam tá entrando em contato e não fiquem com isso para vocês, certo? Nessa parte 2 era isso, e agora espero que vocês assistem a parte 3, também está disponibilizada aqui no tópico de aula, certo? Um abraço, se cuidem e aguardo o contato de vocês. Boa noite, pessoal.